E vamos usar a jurisprudência até para, depois do exame de alguns casos emblemáticos e importantes, ir ao tema que me parece essencial. Quais os limites que o princípio da separação dos poderes estabelece ao Poder Judiciário na implementação do princípio da dignidade da pessoa humana? Fiz um levantamento de alguns julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho que concretizaram, que deferiram, que reconheceram direitos subjetivos aplicando o princípio da dignidade da pessoa humana. No julgamento, aí RR 261, também no RR 2211/2000, a sexta turma considerou ato atentatório à dignidade dos trabalhadores rurais de uma região de Minas Gerais, e assim sujeitos à proteção constitucional em razão da tutela dos direitos transindividuais coletivos desses trabalhadores, porque verificou a ocorrência em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho da Terceira Região, por verificar dano a essa coletividade de trabalhadores que não por trabalharem em condição análoga da escravo, mas por trabalharem em condições indignas, tiveram asseguradas uma indenização que reverteu, por se tratar de ação civil pública, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, por danos morais coletivos no valor de R$300 mil. O que se constatou para afirmar a indignidade das condições de trabalho e, assim, a ilicitude do ato daqueles empregadores rurais? Que os alojamentos eram simultâneos para os empregados e para os casais, tinham apenas 2 refeições diárias, ficavam os trabalhadores rurais mais de 16 horas sem alimentação, higiene precária, sem vasos sanitários, condições indignas de trabalho. Constatado, portanto, o dano coletivo, fixou-se essa indenização, essa reparação por danos morais em R$300 mil, e em relação aos trabalhadores menores, inclusive, foi até estabelecida multa, foi imposta multa diária de R$1 mil, reversível também ao FAT, em relação aos menores de 16 anos, para que cessasse de imediato aquele trabalho ilícito em qualquer atividade, e entre 16 e 18 anos para as atividades insalubres, perigosas, penosas e noturnas. Este mesmo valor de R$300 mil foi fixado nos autos do AIRR 940.64 de 2006, em acórdão da 7ª turma, por assédio moral praticado coletivo também por um gerente do setor de classificados de um jornal em relação a empregados desse setor que eram assediados moralmente, com ofensas e palavras de baixo calão. E a conduta foi considerada ilícita e o dano moral coletivo também reparado com o mesmo valor de R$300 mil. Nós temos um outro caso em que também aplicou-se o princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia, no RR 206 de 2006, um caso que foi muito noticiado, já inclusive 2 julgamentos da 6ª turma no mesmo sentido, assegurando à gestante, admitida sem concurso público, o direito à estabilidade até 5 meses após o parto. Deferiu-se assim, o acordo originário é do Tribunal de São Paulo, que deferiu mais do que isso, o TST excluiu algumas parcelas, mas manteve no principal o reconhecimento do direito à remuneração correspondente ao período da estabilidade, ou seja, até 5 meses após o parto, considerada a jornada total trabalhada por essa trabalhadora gestante. E o fez considerando que o direito à vida e materializado pela gravidez foi alçado como direito humano, né, fundamental, e assim também o princípio da dignidade da pessoa humana para assegurar esse direito. E no exame
deste caso, nós temos no acórdão importante questão, que é o final da minha reflexão. Considerou-se que havia colisão de princípios, que o princípio da legalidade, da isonomia, da impessoalidade, os princípios, né, administrativos, constitucionais, moralidade, publicidade e eficiência, eles tinham que ceder lugar ao princípio maior que assegura o direito à vida e também ao princípio da dignidade da pessoa humana. E neste acórdão está ali afirmado que, havendo colisão de princípios, invoca-se a ponderação ou a teoria do balanceamento como categoria hermenêutica de solução de conflitos. E invocou-se a lição de Roberta Alexis, para quem o método, que consiste na teoria da ponderação, empresta racionalidade e legitimidade à decisão, e disse: se dois princípios colidem, um dos princípios terá que ceder, porque os princípios têm pesos diferentes, e os princípios com maior peso têm precedência sobre os demais, que é o que me parece que agride o princípio, a teoria da integridade do direito. Mas veja, foi utilizada e acho que é o que tem prevalecido na jurisprudência. O que me parece é que não há precedência de um princípio sobre o outro. Eu aplico o princípio que tem identificação com aquele caso concreto, mas eu não estou deixando de aplicar um outro princípio. Mas o que se considerou no caso concreto foi exatamente a teoria da ponderação, para, assim, abstrair o tema do artigo 37, inciso 2, e afastar a nulidade da contratação e reconhecer o direito subjetivo aos salários do período da estabilidade. Nós temos também outra hipótese muito frequente nos tribunais, que se considera ocorrente dano moral individual e dano moral coletivo, também fundamentados as reparações consideradas devidas, quer a título individual, quer a título coletivo, quando se desrespeita a dignidade do trabalhador, impondo, especialmente nas empresas que têm comissionistas, aqueles que não cumprem metas, as chamadas prendas, né? De situações, submeter o trabalhador a situações ridículas, como vestir homem de mulher, fazer flexões, dançar. Se considera dano individual e dano coletivo, são esferas de proteção diversas, e se impõem indenizações que variam. Nós temos no Tribunal, creio, do Rio Grande do Norte, a imposição, nessa hipótese de dano moral coletivo, de R$1 milhão. E temos, via de regra, pelo TST nas ações individuais, entre 10 e 20 mil reais de condenação a esse título, aí sim revertendo ao empregado por dano moral individual. E temos outra situação que é muito frequente, de invocando a dignidade do trabalhador e também a garantir o direito constitucional à saúde do trabalhador e à segurança, a considerar inválidas as negociações coletivas e, assim, cláusulas constantes de acordos ou convenções coletivas de trabalho que desrespeitam quer os intervalos intra-jornada assegurados por lei, matéria já simulada, quer aqueles minutos residuais quando posteriores, né, a inserção do parágrafo 1º do artigo 58 da CLT, que limita a 10 minutos por dia. Quando ultrapassado esse limite, se considera desrespeito a esses princípios constitucionais e a condenação na reparação pelo descumprimento, como consequência da ilicitude afirmada.